as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Manuel. Olá, Eu chamo Madalena. Madalena Marques, sou advogada, e o Manuel Gomes, contabilista certificado. Boa tarde, Madalena, mais uma vez. Boa tarde a todos os que nos ouvem e nos seguem através das redes sociais. Olha, Manuel, eu hoje vou formular uma pergunta. Sim. E a pergunta é: o teletrabalho é o futuro? Para mim é o presente. Para mim é o presente. Ora bem, tu já assumes que o teletrabalho é o presente. Para mim é o É a presente. nossa realidade. Porque é uma realidade, porque eu trabalho em outsourcing, por isso eu faço as duas funções. Olha, estou presente nas empresas, mas estou também em teletrabalho. Por isso estou sempre disponível para os meus clientes. Muito bem, então tu és um teletrabalhador há quantos anos? Conta-nos lá. Teletrabalhador há muitos anos. Há muitos anos. Nessa lógica que tu estavas agora a comentar de seres um contabilista certificado que fazes o trabalho fora do espaço dos clientes. Exatamente. Ora bem, mas eu, Manuel, vou-te contrariar. Não é porque o teletrabalho seja uma coisa de agora, porque muitas pessoas pensam que o teletrabalho nasceu com a pandemia. Agora, não, nasceu há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Muitos anos, décadas. Sim. Muitos anos, décadas. Não foi... nunca se olhou para ele, ou olhou-se muito pouco, porque o lado social da presença no local de trabalho, da relação não sei se era humana... o lado social, se era o lado do controle. Achas? Eu não. Olha, Manuel, eu defendo mais a questão do lado pessoal. Mas sabes porque é que eu hoje decidi desafiar-te com esta pergunta? Porque, como sabes, eu lido muito com temas laborais. Sim. E tenho ouvido várias questões, inclusive com gestores de carreira, com recrutadoras, com empresas. Sabes que hoje em dia os candidatos já perguntam à entidade empregadora ou ao recrutador, já perguntam: olha, como é que é? É teletrabalho, é presencial ou é misto? E essa é uma questão, essa sim é uma questão nova. Essa sim é uma questão nova, porque antes da pandemia esta não era uma questão comum, não é? É evidente que poderia haver questões, serem colocadas questões desta natureza, mas agora tornou-se regra. E tornou-se regra, sobretudo, em áreas de atividade que, como por exemplo a tua, são absolutamente executáveis fora de portas da entidade beneficiária, não é? Tu falaste numa questão interessante que é a do controle. A do controle por parte do empregador. E eu agora estava-me a ocorrer que, em plena pandemia, um cliente me confidenciou que tinha implementado um sistema no computador que permitia saber à distância se os colaboradores estavam ou não estavam a trabalhar. E eu achei aquilo extremamente curioso. Olha, é evidente que há muita gente que trabalhou muito mais na época da pandemia, estando em casa, do que trabalhava quando fazia o horário regular nas instalações da empresa. E isto, Manuel, eu atrevo-me a dizer que isto por duas razões. Por um lado, porque a pessoa estava, eu vou dizer, distraída no trabalho, embrenhada no trabalho e nem dava conta do tempo a passar. Mas também muitos empregadores abusaram. Sim. Muitos empregadores... Tanto que isso que cá em Portugal levou a que o Governo tivesse de tomar algumas medidas de legislação por causa de evitar isso. Não é? Sim. Nomeadamente proibir que se estabeleçam contactos fora das horas normais de expediente. Manuel, eu quando li isso, eu pensei, isto é ridículo, porque isto é um pressuposto de bom senso. Sim. Então, se eu tenho... Quando o trabalhador está na empresa, o empregador liga-lhe fora de horas? Não liga, não é? Então, porquê é que, se o trabalhador não está na empresa,
o empregador lhe pode ligar à hora que lhe apetecer. Mas isso é uma coisa que acontece. No meu caso, que faço teletrabalho, os clientes ligam-me a qualquer hora, hora do dia ou da noite. Mas olha, Manuel, então aí a minha opinião é muito simples e é esta. Então somos nós que temos que estabelecer e para limites. alguns estiverem-me a ouvir, sabem bem que eu há certas horas que não os atendo. E muito bem. Não os atendo, não? E muito bem. Olha, Manuel, uma questão que tem vindo, enfim, por causa desta situação do teletrabalho, estar realmente para ficar, isso é indiscutível, como tu dizias. Não é só o teletrabalho. Também vai-se pôr aqui rapidamente também a questão do número de dias de trabalho. Essa também é uma questão nova, sim. Também é uma questão essa também nova. É uma questão nova, exatamente. Essa também é uma questão nova. Sabes que eu fico feliz, sinceramente fico feliz, quando percebo que as pessoas querem ter vida para além do trabalho. Porque, enfim, desde há algum tempo esta parte que se implementou a ideia, à qual eu não aderi, recuso-me a aderir, de que a pessoa de sucesso, a pessoa feliz, a pessoa produtiva, é aquela que trabalha de segunda a domingo e que passa 20 horas por dia. 20 horas por dia. Eu já não vou a 20, eu já vou a 15. Sim. E todos aqueles que não seguem este registro são mandriões, não são produtivos. Não têm ambição. Basta olhar para as estatísticas em Portugal. Nós somos dos europeus que têm mais horas de trabalho, mas depois vamos ver a produtividade, somos dos que têm menos produtividade. Por isso alguma coisa não bate certo. Uma coisa não bate certo. Coisa bate... Eu posso dar um exemplo. Há muitos anos atrás, há 40 anos, há quase 50 anos, eu fui empregado bancário. E o que é que me acontecia? E havia muitos empregados bancários, não é? E todos tinham trabalho distribuído. E eu estava numa coisa que se chamava contabilidade estrangeira. E então a minha tarefa era contabilizar as operações numas determinadas moedas. Pois o que acontecia é que a maior parte dos dias eu chegava às 11 da manhã, entrava às 8h30, já apanhei o novo horário, não é? Porque isso não é, o novo horário não é de agora, já tem 50 anos, não é? Entrava às 8h30, chegava às 11, estava despachado e depois tinha que estar a fingir que trabalhava até às 4h30 da tarde. Pois, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum, obviamente. Eu acabei por sair do banco porque não me sentia bem naquilo. Não conseguia. Exato, para a minha saúde mental também não era bom. Porque eu inventava 1001 coisas para fazer e para me pôr a andar dali, não é? E eu dizia, é tão bom, estou aqui a perder tempo e lá fora está um dia tão lindo. Tanta coisa para fazer. Exatamente. Sabes uma coisa, Manuel? Eu digo muitas vezes aos mais jovens no escritório, e porque eu também já sou sénior no escritório, eu digo muitas vezes, a mim não me preocupam horários. Sim. A mim, tarefas. O que me importa é o trabalho estar feito. Claro. Isso é que me importa. Agora, se começam a trabalhar às 10 ou se começam a trabalhar às 8, se terminam às 5, se fazem ao sábado, isso é uma gestão do tempo que eu dou absoluta liberdade a que a tenham, não é? Agora, isso também tem a ver com a responsabilidade, não é? Sim. Isso é que para mim é importante. Pois, na minha profissão nós temos prazos, como sabem, e agora estão a decorrer um prazo que foi agora alterado, hoje acabava, havia um prazo que acabava em 31 de maio, não é? E que foi estendido até ao dia 6 de junho, que é a entrega do IRC. Pois. Porquê? Porque há um número muito diminuto, havia um número muito diminuto, a meio de maio, um número muito diminuto de declarações de modelo 22 entregues. Pois, e portanto foi necessário estender o prazo, claro. Foi necessário, mas eu pergunto aos meus colegas como é que 5 meses depois de acabar um ano não se tem a modelo 22 pronto. Pois. Quer dizer que não fizeram o seu trabalho. Claro. Acumularam e deixaram tudo para o início do ano seguinte. Então eu pergunto à Ordem, como é que foram feitas as Assembleias Gerais que eram feitas em março? Pois não foram, provavelmente não foram. Por isso, aqui as pessoas começam eu tenho tempo. Eu também me acontece isso, às vezes. Não me apetece trabalhar, também digo, sou sincero. Mas já sei que depois vou ter que recuperar esse tempo. Claro. Não é? Manuel, um tema que tem vindo, a propósito do teletrabalho, a criar alguma celeuma
é a questão do acordo para a prestação de trabalho em regime de teletrabalho, não é? Sim. Portanto, tem que haver um acordo. Foi uma coisa que já agora convém lembrar aos nossos ouvintes e espectadores que com o Covid-19 o teletrabalho foi instituído. Com o levantar das restrições, ele é sugerido, já não é imposto. Já não é obrigatório. Já não é obrigatório. E então tem que ser feito através não é obrigatório, de livre acordo. Em muitas atividades faz todo o sentido que continue, noutras não. De qualquer maneira, há um aspecto que a mim me parece de extrema importância. O legislador não quer que as pessoas pura e simplesmente se desliguem das empresas e se desliguem aí é que vai entrar a parte social. Aí é que entra a parte social. Colegas, não é? Depois há, obviamente, trabalhadores que têm direito ao regime de teletrabalho. Estou-me a lembrar, por exemplo, os que têm miúdos, não é? Têm direito ao regime de teletrabalho. A violência doméstica. Por exemplo, pessoas que estejam a viver essas realidades. Mas, de qualquer maneira, mesmo não tendo direito, podem acordar com a entidade empregadora. Claro que, isto é de bom senso, é necessário que a prestação de trabalho seja compatível, como é evidente. Claro. Depois coloca-se a questão do fornecimento dos instrumentos de trabalho, coloca-se a questão das despesas associadas, porque obviamente a entidade empregadora vai ter que as suportar, claro. E bem, parece-me a mim que bem. Essa é uma opção legislativa com a qual desde que haja boa vontade, isso é ultrapassável. Evidente que sim. E depois, eu sou das pessoas que acredito, sinceramente, que as pessoas conseguem trabalhar em regime de teletrabalho. Não conseguem. Certas profissões. Aliás, durante a pandemia havia, enfim, umas imagens de caricatura que circulavam muito engraçadas. Por exemplo, uma mãe que tinha 2 crianças coladas com fita adesiva ao solo, não é? Ao soalho, para ela poder estar a trabalhar. É absolutamente impossível. Ter crianças em casa e estar a trabalhar é incomportável, não é? Mas, de facto, o que eu acho mesmo muito curioso é este paradigma. A juventude... e é essencialmente a juventude a perguntar como é que vai ser? Vai ser teletrabalho? Vai ser regime misto? Ou vai ser presencial? E muitos recusam o emprego, o trabalho, o posto de trabalho, se lhe disserem que é presencial. É muito curioso. Manuel, olha, vamos ter que terminar. Mais uma vez terminamos, não é? É verdade, vamos ter que terminar. Mais uma vez eu convido os nossos ouvintes a estarem connosco. Olha, convido os nossos ouvintes a ouvirem-nos, mas também a verem-nos. A verem-nos no YouTube, nos podcasts e a ouvirem-nos na Rádio Ava.global. Às sextas-feiras, mais ou menos às 18 horas. E se tiverem curiosidade, também nos encontram nas redes sociais. Manuel, foi um prazer. Muito obrigada. Até à próxima.